Vitória importante do Vasco sobre o Fortaleza. Eu nem digo importante só na questão de subir posições e tal, mas é o cartão de visita do Fernando Diniz, né? Jogando bem. Chegar e dar uma esperança para a torcida de que realmente a coisa pode mudar. Claro que na atual conjuntura vencer em casa é muito importante. É o primeiro lance do jogo. Que bizarro, né? Sai, já jogam lá na frente. Parecia que seria um apavoro, mas foi só uma exceção da partida, porque o Vasco foi muito melhor, jogou um bom futebol. E raro ver o Léo Jardim tomar uma decisão tão equivocada quanto essa, né? Curioso. Ele foi muito mal. Golaço do Nuno. Golaço, trabalhado. Golaço do Nuno. E chegou numa fase onde o Vasco jogava a parte final, até por falta de coragem, assim, de confiança, jogava tudo na área, né? E aí chega o Diniz, né? ele incentivando a triangulação. Hoje o Vasco cuida melhor da bola, né? Porque antes o Vasco se livrava da bola. Hoje cuidou, né? Porque o primeiro jogo foi terça, né? Mas eu achei que ali eu já consegui ver um pouquinho disso. Mas hoje realmente apareceu bem mais. E outra, o time mais encaixadinho, mais próximo, o time mais aproximado. A gente não via aqueles buracos que antes a gente enxergava no Vasco. Claro, vamos ver se isso vai seguir dessa maneira, né? Bela bola, jogada consciente. Bonita a jogada, né? Pelo lado direito, Aí que você olha para até os vascaínos, fala, não, tem que mandar todo mundo embora, né? Tem que... E às vezes é uma certa direção acontece. Só uma questão de confiança, às vezes de organização, né? E jogador que você estava querendo ver pelas costas começa a jogar bem. E outra, vamos dizer que você tem uma certa qualidade e capacidade, ô Barreto e Jéssica, só que você está produzindo muito menos do que você pode por falta dessa confiança. Eu acho que assim, o campeonato é um desafio para o Vasco, vai continuar sendo um campeonato difícil, especialmente até a janela, né? Espero que o Vasco consiga contratar, mas esse jogo eu acho que ele deu uma esperança boa para o... É que assim, é só um jogo. E só um jogo no Campeonato Brasileiro ele é muito pouco. Exato. Óbvio que Sim, mas há quanto tempo o torcedor do Vasco não viu o time jogando bem? Não, eu concordo. Eu só falo assim, né? Porque é natural da gente ser 880, né? Agora não, encontrou um caminho. E tem um outro ponto. Só que vai precisar realmente seguir, tendo cabeça e condição. Claro que o que não pode é que se agora o Vasco, depois dessa atuação, não chegar ao G4, o torcedor querer que o Fernando Diniz vá embora, não é? Né? Não, calma. Não é... Tem um outro aspecto também. O Fortaleza fez um jogo muito ruim. Então, e tá esquisito. Né? O Fortaleza tá esquisito nessa temporada. Tá esquisito e os últimos 3 jogos foram muito bons dele. E agora não foi bem. Esse jogo eu achei bem. Mas não foi bem porque o Vasco também foi bem. Não, mas foi um Fortaleza, eu achei displicente em campo, deixando muitos espaços. Até os gols do Vasco, quando a gente avalia, a defesa está completamente desorganizada. E não era comum a gente ver isso no Fortaleza. Era uma equipe que conseguia levar perigo, mas o Vasco dominou completamente o jogo. Agora, de passes, retomamos aqui o papo sobre a vitória do Vasco em cima do Fortaleza, trazendo as entrevistas coletivas dos dois treinadores. Os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno o São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe que tem esse compromisso. Vontade nunca vai faltar. A gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje. Se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. La dificultad fue encontrar un placar desfavorable en los primeros minutos. Yo que esa fue cuando uno encuentra eso, es un factor que influye no jogo. Acho que en el primer tiempo tivemos esa resiliencia, tivemos ese, Vasco tiene un estilo de jogo o está construyendo un estilo de jogo, más o Fortaleza en el primer tiempo teve también las opciones, tomando riesgo, ¿no? Porque teníamos que ir a buscar un placar o empatar o jogo, dejando espacios atrás, jugando fuera de casa. Más esa fue la principal dificultad, ¿no? Encontrar 2 goles en los primeros 4 minutos o el primer 3 minutos del primer tiempo y el minuto del segundo tiempo. Eso hallo que fue la mayor dificultad.
2 pontos interessantes aí, claro que vocês podem notar outros, mas os que eu pesquei aqui, né? Fernando Diniz dizendo que o time passou a jogar como a torcida gosta e que isso pode reconquistar o torcedor, até tornando São Januário pequeno, né? Indica talvez um desejo aí de jogar no Maracanã. E o Vojvoda falando das chances para estabelecer o placar no começo do jogo. O Vasco faz 1-0 logo depois de uma bobeira da defesa que quase, né, gera um gol do Fortaleza. E antes de fazer o segundo gol, o Fortaleza tem uma chance bem clara também. Sim. Então esse aproveitamento das primeiras oportunidades talvez tenha eu acho, distanciado os dois sem times. Dúvida, o Vasco ter feito o gol no início, né, da partida, nos 2 tempos, né? Foi no início do primeiro e no início do segundo tempo. Isso facilita bastante o jogo, mas eu acho que o Vasco foi superior durante os 90 minutos. Claro que o Fortaleza teve uma chance perdida, mas foi um jogo muito bem produzido pelo Vasco. É importante ressaltar isso, porque era um Vasco que vinha de um desequilíbrio enorme e mais. Era um Vasco que a partir dos 60 minutos de jogo já não conseguia fisicamente sustentar padrão tático nenhum. Hoje conseguiu. Pode ser pontual, a gente vai avaliar nas próximas rodadas se vai continuar, mas o jogo do Vasco foi consistente na partida. E eu discordo um pouco do Vojvoda. Eu acho que o Fortaleza ele foi mal em todos os minutos do jogo, assim, não conseguiu produzir, não conseguia marcar o Vasco, marcava a distância os jogadores do Vasco, não conseguia encaixar contra-ataque. Claro que tem o mérito do Vasco que soube marcar, soube se portar bem, mas é que a gente já viu esse Fortaleza jogar tão bem, né, de igual para igual com equipes que têm tantos recursos e que está tão mal, tão para baixo, é irreconhecível, na verdade, esse Fortaleza do que a gente se acostumou a ver. E claro, depois no segundo tempo tem a expulsão, naquele lance que eu achei de uma infantilidade gigantesca do Marinho, comprometeu as mudanças que o Vojvoda tinha feito. O Vojvoda tinha acabado de mexer no time para ver se o time reagia, e aí vem essa expulsão que realmente o Marinho, com a experiência que tem, jamais poderia ter agido daquela maneira. Mas o futebol, da maneira que o Vasco jogou hoje, falo do jeito que o torcedor do Vasco gosta, é do jeito acho que todo mundo gosta. É você ter suporte com a bola e sem a bola. Para isso eu preciso de esforço. Eu preciso de esforço disso o tempo todo. Então, esse prazer de você estar do lado do seu companheiro para fazer tudo funcionar, parece que é simples, né? E falando é simples. Só que, às vezes, a gente não entende por que, às vezes, determinados times, ou alguns jogadores, nesse time não conseguem fazer como o Vasco não vinha conseguindo. Dar esse tipo de... Ele deixava o meio-campo sem a bola muito difícil para 2 volantes. Todo mundo que jogava sofria. E terminava sempre de cruzamento. Né? Então, a única jogada era cruzamento. Então você pega um treinador que chega como o Diniz, ele animou os caras realmente a fazer um tipo de triangulação, se aproxima, poxa vida, né? Você vai fazer o errado, tenta fazer o certo. Isso gera prazer. PC Oliveira, quando passou pelo programa de hoje, não botou muita dúvida em cima das expulsões. Acho que nós também não temos nada a questionar com relação a isso. Não. O Coutinho, claro, né? O Coutinho também reage de uma maneira infantil, né? Ali é um lance que, assim, é uma agressão que ele tenta fazer de uma maneira velada, né? Mas é uma agressão. Eu só acho a reação, tanto do Piton quanto a reação do Marinho, de rolarem pelo chão de uma maneira... Isso é do jogador brasileiro. Essa questão do valorizar. Valorize porque... Mas não pra ver tem se marca, né? Valoriza pra ver se o árbitro enxerga. Mas, assim, é bizarro, tá? Com exceção disso, eu acho que... Olha lá, o empurrão do... o Marinho fica revoltado. Isso o Coutinho fica revoltado com o que o Marinho fez, mas aí ele vai lá e empurra, né? Também é um empurrão que não gera todo esse contorcionismo. E outra característica do jogador brasileiro, o Daronco tem que empurrar o Kusevich. Sai da minha frente que eu quero dar um cartão. Impedir, né? Fisicamente. Não vai lá, né? Isso. Pessoal, será que agora tem o dinizismo aí no time do Vasco? Será que o Vasco agora tá sim se encontrando no futebol? É isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aí, tudo que a mídia está falando dessa vitória do Vasco para cima do Fortaleza por 3-0. Segundo jogo aí do Fernando Diniz. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando dessa vitória do Vascão magistral? Então assiste esse vídeo até o final. Fernando Diniz saiu ovacionado em primeira partida pelo Vasco em São Januário. Vitória por 3-0 diante do Fortaleza, com gols de Nuno Moreira e Pablo Verrete 2 vezes. Logo no primeiro lance, o goleiro Léo Jardim errou o tempo da bola e o Fortaleza quase aproveitou. Isso com nem 1 minuto no relógio. Mas o Vasco ofensivo de Diniz foi para cima. E com 2 minutos, Nuno Moreira tabelou com Hugo Moura e abriu o placar. Para a festa do comandante Cruz Maltino no banco de reservas, o gol mais rápido dessa edição do Brasileirão.
Em boa escapada pela direita, Pikachu cruzou rasteiro, mas Lucero mandou por cima do gol. Aos 19 minutos, Ryan disputa a bola na ponta, ganha em velocidade e serve Coutinho, mas o que seria o segundo gol foi anulado. A bola saiu na lateral. Na segunda etapa, Paulo Henrique recebeu na direita, deu lindo drible e serviu Verratti. 2-0 Vasco. Atrás do placar, o Fortaleza se lançou ao ataque e teve chances com Lucero e Pochettino. As duas pararam em Léo Jardim. O clima do jogo subiu quando o atacante Marinho deixou o braço em Lucas Piton. Irritado, Felipe Coutinho entrou na confusão com o atacante. Anderson Daronco expulsou os dois jogadores. Depois de toda a confusão, Coutinho e Marinho saíram em clima de paz e amor do gramado. Só dava Vasco. A dupla Nuno Moreira e Piton fez boa jogada e o lateral encontrou Verratti. Segundo gol do argentino no jogo, 8º no campeonato. Vasco 3, Fortaleza 0. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube. Eu vi quando o partido estava no primeiro tempo, uma partida equilibrada, mas posso errar en mi análisis, mas eso es lo que vi. No tivemos opciones, adversario teve una, teve opciones también, adversario convierte y no tivemos esa eficacia. En primer tiempo, la primera opción de gol fue muy clara para Nois, y bueno, la primera opción de Vasco convierte gol. Entonces, a partir de ahí, o partida muda de comportamentos. Com o resultado, Fortaleza continua sem vencer fora de casa no Brasileirão e liga o sinal de alerta. Já o Vasco deixa a zona de rebaixamento, segue invicto em São Januário no ano e anima o torcedor para a nova era de Fernando Diniz. Pois é, primeira vitória aí com o Fernando Diniz nessa segunda partida com o treinador comandando o Vasco. E a gente traz os números contra o Fortaleza em comparação com os outros 8 jogos nesse Brasileirão. 3 gols marcados hoje, não sofreu nenhum gol, 7 finalizações certas, porcentagem de finalizações certas 50% e rebatidas 38%. Também fez 3 gols contra o Sport e não sofreu gol contra o Flamengo, mas a gente vê ali tudo como o melhor em comparação aos outros jogos para essa partida de hoje contra o Fortaleza. Jailson, a gente até conversava ali na redação, né? Principalmente os 2 gols do Verratti, como já dá para ver, aquela coisa que é muito de trabalho do Diniz, é óbvio que é um início, ele teve pouco tempo de treinamento, chegou, já foi para a partida contra o Lanús e tal, mas já tem mais a toque de bola, até também a gente falava aqui, né? Poxa, quanto tempo o Verratti também não recebia mais de uma bola num jogo, e a bola também por baixo, né? Não aquela bola aérea. Não só cruzamento, exatamente. Enfim, já algumas coisas para se observar nesse Vasco. Contra o próprio Lanús já deu para ver, assim, né, algumas coisas em relação ao estilo de jogo que o Diniz gosta de implementar. No estilo de jogo mesmo, toque de bola, tentar atrair ali o adversário para justamente quebrar um pouco as linhas. E no jogo de hoje, para mim, foi muito do futebol que o Diniz gosta de praticar, e o torcedor vascaíno tem que ficar muito feliz com a vitória, porque foi uma vitória significativa, um 3-0 em cima de um forte adversário, e a gente viu ali o clima, né, de São Januário, a torcida feliz quando o Diniz parou para dar esporro lá, né? Parou para dar bronca em todo mundo, porque teve uma hora que teve uma lesão, o jogo ficou parado um tempo, e aí todo mundo lá, é isso aí, Diniz, tem que dar mesmo, tem que dar bronca no pessoal, eles não estão respeitando e tudo mais. Então até na forma enérgica mesmo do Diniz, de trabalhar, de gostar ali na beira do campo, de, enfim, de se apresentar, aí a gente está vendo a imagem que você está falando. Então, porque até nisso a torcida do Vasco estava carente, assim, né? De um treinador
com um pouco mais de energia ali na beira do gramado. Você vê que toda hora, isso foi o tempo todo. Primeiro tempo todo, o Ryan sofreu muito, muito. Porque o Diniz foi falando com o Ryan o jogo todo e o Ryan desempenhando muito bem. Você fala, não quer dizer que não tenha feito uma boa partida, né? Ao contrário. Não estava pegando no pé, é aquilo assim. Orientando, né? Orientando, porque sabe que o moleque pode dar mais. O Ryan é muito bom jogador. E aí ele foi, só que como estava do lado dele, foi o primeiro tempo todo. Tanto que no segundo tempo sofre o Piton. Quem fica ali do lado do Diniz. No segundo tempo foi o Piton. O Piton sofreu bastante, mas o torcedor vascaíno tem que ficar feliz sim, que foi uma baita vitória nesse sábado, já assim com algumas características do Diniz, muito volume de jogo, muita posse de bola, mas não aquela posse de bola que a gente fala, né? Arame liso, sem... Ficar tocando sem nenhuma pretensão, exatamente, né? Não, o Vasco foi... que produziu, que criou, que chegou, né? Produziu que teve esse bastante. toque de bola que finaliza em gol, enfim, né? Não foi aquele jogo muito arrastado. Até uma outra questão que chamou a atenção, o Nuno Moreira, que faz o primeiro gol na saída do intervalo, perguntado ali para os nossos companheiros de imprensa, ele fala da diferença de um Vasco com o pessoal correndo mais, isso chama muito atenção, né? Essa fala dele, de um Vasco, a diferença era de um Vasco correndo mais, olha aí, ó. Abre aspas para o português Nuno Moreira, atacante do Vasco, autor do primeiro gol dessa vitória. A principal diferença é que agora todo mundo corre muito e se esforça muito para a equipe não sofrer gol. Essa é a principal diferença. Ó, como chama a atenção. Antes não estava correndo, Nuno. O que acontece? Então, Glaucia, sinceridade, né? Sinceridade do Nuno ali na sonora no intervalo. Mas a gente fala muito assim no futebol, né? Do correr errado. Às vezes o time do Vasco estava correndo errado, não tinha uns encaixes ali táticos para você se defender da forma certa que tem que se defender. Então você acaba correndo errado e aí quando você corre errado você cansa. Você cansa mais a sua equipe. Então agora, tem sim essa questão do Nuno Moreira falar que agora o pessoal tá correndo mesmo. Até porque como não vai correr com o Diniz daquele jeito ali na beira do campo? Não corre não, para ver o que vai acontecer. Mas acho que também tem a questão do encaixe. O encaixe de saber quem tem que marcar quem. Ó, se passar Tietê, você que vai pegar. Se passar Hugo Moura, você que vai pegar. Tem, Hugo, você vai descer agora para fazer terceiro zagueiro, vamos liberar os dois laterais, o PH e o Piton para chegar no ataque. Então acho que também tem isso. Tem a questão da vontade, sim, de ter um treinador novo, de ter outro perfil ali na beira do gramado, mas também tem a questão do correr certo. O encaixe na hora que você não tem a bola. Então você encaixar a marcação em cima do adversário também. Vamos ver a reação da torcida do Vasco também, com o Fernando Diniz, nessa euforia da vitória, nesse começo de trabalho do novo treinador. Vitória, Vascão! O que você tem pra falar desse resultado? Vitória! Valeu, Diniz! Vitória, Vascão! É isso, mano! Aí, a torcida do Vasco gritando o nome do Diniz e tudo hoje em São Januário. É muito, né? É divertido de ver que ele é um personagem, isso é indiscutível, né, Jailson? Mas pra gente já projetar também, a sequência não é fácil. Meio de semana já tem jogo de volta contra o Operário, Copa do Brasil. Na outra semana tem última rodada de Sul-Americana. O Vasco também ainda jogando ali as suas chances de classificação. Diniz estreou contra o Lanús, também nessa pressão de conseguir classificar e acaba derrotado na Argentina, enfim. Embora o Nuno fale de gente correndo mais, ainda é um elenco muito curto esse do Vasco. E óbvio que desgasta também esse correr, mesmo que de forma certa. Diniz vai ter que administrar. Então, é um elenco curto, situação que a gente já vem falando aqui, né, levantando há semanas, mas eu acho que o ponto principal que fica de positivo é que é a sequência em casa, né? O Vasco tem essa sequência toda em São Januário, então não vai ter viagem para lá e para cá, vai ter que definir a vida agora contra o Operário, empatou lá no primeiro jogo, não jogou bem, acabou empatando, agora tem a decisão dentro de casa, mas o que fica de lição para mim e de positivo é o que a gente estava falando, o Vasco jogando com a bola no pé. Não pega só a bola, vai dar lá no Piton pelo lado esquerdo e vai cruzar a bola para o Verratti, que era basicamente a única jogada que vinha acontecendo nos últimos jogos, enfim, ao longo da temporada, né? Agora não, a gente viu uma boa jogada pelo lado direito, com o PH, que também está sendo destaque dessa equipe, dividindo ali a força ofensiva pelas alas, né, com o Piton, que antes era só o Piton. Piton, lado esquerdo, cruzando o Verratti. Agora não, a gente viu uma boa jogada, o Léo Jardim começando, PH dando o drible da vaca, chegando na linha de fundo, cruzando para o Verratti no chão.
E o Piton a mesma coisa, uma boa jogada com o Nuno Moreira, porque ele que começou. Nuno Moreira também baita de um jogo nesse sábado, dando passe em profundidade pro Piton fazer o cruzamento pro Verratti. Então acho que é isso, tem umas coisas positivas também, sim. Alguns encaixes desse time do Vasco que estão acontecendo. O Tietê eu acho que vai ser muito importante, voltando, né, a trabalhar com o Diniz, mas o Tietê tem uma situação que ele é muito dinâmico, né? O Hugo Moura é o cara que vai destruir mais os ataques adversários, é um volantão mesmo, aquele cara de pegada e aquele cara que vai destruir. O Tietê ele vai ajudar nessa construção, nessa saída de bola. Eu levantei essa questão no jogo contra o Lanús, que eu achei que o Coutinho baixou muito para fazer a saída de bola. No momento que o Coutinho baixa muito para fazer a saída de bola, ele vai se desgastar. Se o Coutinho vai se desgastar para sair jogando, como é que ele vai ter perna para chutar para o gol na entrada da área? Então, eu já vi hoje uma dinâmica diferente. O Coutinho já não estava baixando tanto. O Tietê descia para fazer essa dinâmica de saída de bola. E tem outra questão. O Tietê trabalha muito bem com as duas pernas. Então o Tietê ele vai conseguir fazer esse tipo de inversão tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então é isso, acho que a dinâmica está funcionando bem do Diniz. Vamos ver como vão ser os próximos jogos. A gente já vai para o Morumbi para trazer a vitória do São Paulo para cima do Grêmio, mas para arrematar falando desse Fortaleza, Jailson, que tem alternado muitos momentos dentro dessa temporada, algo que não era tão comum nesse trabalho do Vojvoda. Veio depois de 2 bons resultados de goleada, mas aí vem para o meio de semana na Libertadores, empate em casa. Hoje essa derrota para o Vasco, tem o Retrô no meio de semana também pela Copa do Brasil, na outra também jogando a vida dentro da Libertadores. Tem sido uma temporada até atípica dentro desse trabalho dele, né? A situação diferente, né? A gente já viu muito tempo do Vojvoda à frente do Fortaleza. Só que nessa temporada ele já tá tentando mesclar, né? Tá tentando achar ainda o time ideal. Já tentou com 3 zagueiros, já tentou com 4 defensores, tentou a linha com 2 atacantes, depois tentou com 3 jogadores na frente, enfim. Fortaleza, como você disse aqui em off, né? Aquela bola, primeira bola do Léo Jardim, que acabou não sendo concluída em gol, acabou ali atrapalhando e logo depois, né? Você toma o gol logo no início do primeiro tempo, aí o Vojvoda pensa em algo para o segundo tempo, faz a alteração e já toma o gol logo na saída. Então não adianta, isso daí acaba estragando qualquer tipo de trabalho ali, de estratégia que você faça, tanto no intervalo quanto no início do jogo. Veio de uma vitória espetacular contra o Juventude, mas no jogo contra o Atlético do Bucaramanga perdeu muito gol, mas muito gol. O Breno Lopes, então, jogou bem, era a principal válvula de escape da equipe, mas perdeu uma sequência muito grande de gols. Então acaba pesando o empate, porque poderia ter definido a vida do Fortaleza na Libertadores. E agora o Fortaleza vai ter que definir a vida contra o Racing fora. E no jogo pela Copa do Brasil foi pior no primeiro jogo contra o Retrô. Empatou ali por sorte. Então sim, vai ter que virar mesmo a página para conseguir também a classificação, tanto na Copa do Brasil, e a situação na Libertadores é complicada demais também. 1-1 foi esse Retrô e Fortaleza, sim. Agora a volta em Fortaleza, e o Vasco também ficou no 1-1 com o Operário, a volta agora em São Januário, nesse meio de semana, Copa do Brasil. Se o Diniz vai levar o Vasco para outro patamar, eu não acredito nisso. Não acredito nisso, mas eu acredito que ele tenha condições de fazer um campeonato tranquilo, e aí talvez vou discordar do meu amigo aqui. Nada nesse negócio de largar a Copa. Por que vai largar a Copa? Por que vai largar a Copa se na Copa do Brasil no ano passado o Vasco chegou até a semifinal com um time pior? Vai largar a Copa? Pra mim isso não existe. Tem que fazer um campeonato brasileiro decente, é a prioridade, mas largar a Copa, eu não concordo. Na hora que apertar, o brasileiro vai ganhar prioridade, mas na Copa não sei se não ser... questão de ganhar prioridade não, Beltrão. O Vasco tem uma força, cara, aqui em São Januário, o time é muito forte. Hoje a torcida, com razão, protestou, porque é muito raro você ver 10, 12 mil pessoas em São Januário. Sim. Mas assim, se unir a sinergia do time com a torcida e o Fernando Diniz continuar fazendo um bom trabalho, tem que lembrar que o Vasco vai ter um mês de treinamento até lá, e os próximos 3 jogos são em São Januário. O Vasco só pega o São Paulo na última rodada fora de casa. Dá pra fazer os pontos, dá pra conseguir vencer do Operário e passar na Copa do Brasil, dá pra se classificar na Copa Sul-Americana, porque tudo tá aqui. O maior aspecto pra mim de problema do Vasco era aqui, esse time tem um mental fraco, e foi a pergunta que eu fiz pro Tietê. Por quê? O Tietê já ganhou a Libertadores, o Tietê já ganhou o Campeonato Brasileiro, ele já passou por tudo que o futebol poderia dar. E o que ele fala muito bem? Cara, a gente não tem que ficar sentindo essa pressão toda. A gente é jogador de futebol, a gente tem que resolver no campo. Porque jogar no Vasco é um privilégio. Então o cara tem a oportunidade de marcar o seu nome na história do clube se ele ganhar um título. Por que eu tenho que ficar sentindo essa pressão? É inverter essa lógica. É inverter essa lógica. Então eu acho que hoje o Vasco inverteu a lógica e, obviamente, isso tem o dedo do Fernando Diniz. Eu imagino que vai ter um torcedor que não... que não é nem torcedor, né? Mas que torce pra dar errado pra falar eu avisei. Perfeito. Sempre existe essa pessoa. Esse time. É o famoso espírito de porco.
que eu não posso falar aqui o que é, mas a palavra correta é filha da puta. Mas é isso, Casimiro. O cara que torce contra pra falar, eu avisei, eu tinha razão, eu sou foda. É um completo idiota. Isso não é torcedor. O torcedor, ele não quer ter razão. Ele quer ser feliz. O torcedor, ele não quer ter razão. Se ele virar e falar assim, eu não quero o Diniz, e o Diniz ganhar, e ele ficar triste, ele não é torcedor. Então assim, o torcedor, cara, ele só quer sorrir. Hoje, quando o Luizinho me perguntou, pô, Casimiro, e o jogo? Eu falei, cara, o Vasco talvez tenha jogado futebol pela primeira vez no ano. Senhoras e senhores, Fernando Diniz finalmente estreou pra valer, né? Com uma semana ali de trabalho contra o Fortaleza, e o Vasco enfiou 3-0 no Fortaleza em casa e jogando bem. Olha que loucura. Você vai dizer, porra, mas uma semana, qual que é o milagre? Não tem grandes milagres, obviamente, não deu tempo de fazer grandes milagres, mas o Diniz já conseguiu conscientizar o time de que é preciso jogar futebol, que é o que o Diniz sempre prega e tal. Bola no chão, toque pé em pé, sem queimar bola, sem rifar, tem qualidade, usa, tem talento, usa e tal. E aí você vê algumas mudanças claras. Primeiro, leque de jogadas. O Vasco vivia de jogar a bola pro lado e cruzar a bola pro Verratti. O Verratti fez 2 gols hoje, mas as bolas não foram jogadas na área pro Verratti ganhar, foram jogadas construídas, dos dois lados, laterais apoiando até a linha de fundo e os dois atacantes de beirada fechando o facão, como o gol do Nuno, por exemplo, no primeiro tempo, com 2, 3 minutos de jogo. Um Vasco diferente. O Coutinho fez um bom jogo hoje, acabou dando merda lá no final, né? Perdeu um pouco a cabeça, deu um empurrão lá no Marinho, que entrou, sei lá, pra aqui também, e os dois foram expulsos, desfalca o Vasco no próximo jogo, que é importante, inclusive, mas como é o Coutinho e não o Neymar, ninguém fala nada, né? Tá tudo certo. O Coutinho acaba sendo destaque ruim, o lado ruim do final do jogo, fala, pô, o Vasco perdeu um jogador pro próximo jogo, mas vamos pensar no lado positivo, que é os 3-0. O Vasco fez um jogo absolutamente soberano sobre o Fortaleza? Não é isso, não. O Vasco não teve uma posse de bola gigante, 10 oportunidades de gol, nada disso. Mas o Vasco mostrou repertório, consciência, né? O Vasco tocou a bola, saiu jogando, criou. O setor de meio de campo do Vasco fazia a transição de uma maneira consciente, não jogando a bola pro Coutinho para ver o que acontecia, ou pro Verratti para ver se ele fazia um pivô. Uma jogada consistente. O Vasco foi consistente hoje durante o jogo. Jogou o jogo inteiro, brigou o jogo inteiro, compactou direitinho, voltou para marcar todo mundo, o Nuno dando carrinho lá atrás e tal. Então, cara, parabéns pro Vasco, grande vitória, que seja o começo de uma grande era com o Fernando Diniz. Mas também não vamos se empolgar. Então o Vasco hoje demonstrou que é um bom time. Como eu falei, muitas vezes que eu acho essas peças que o Vasco tem boas peças, não é time para brigar por Campeonato Brasileiro? Não é. Mas não é time para brigar na zona de baixo, não. É time para brigar por Libertadores. Por Sul-Americano e Libertadores. Brigar por isso. Esse é o time do Vasco de hoje, que jogou o jogo de hoje. Agora é manter essa regularidade. Todo vascaíno está sentindo o dedo do Fernando Diniz. Em partida excepcional pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco aplica um 3-0 no Fortaleza. Já tá sentindo o gostinho de DNA do Diniz? Pode ter certeza, nessa noite de sábado, meu aniversário, quem ganhou o presente foram os vascaínos. Afinal, o time do Vascão começou a jogar bola, tá? Mesmo com pouco tempo de trabalho, já dá pra sentir firmeza no dedo do Diniz. E pelo que eu conheço o treinador, a partir dos próximos jogos, o vascaíno vai sentir ainda mais esse dedão. O Vasco da Grama, Real Madrid da Colina, fez 1-0 logo aos 2 minutos. Se o Vasco fez 1-0 rapidamente no primeiro tempo, no segundo tempo repetiu a dose com o gol do Vegeta. Esse Sayajin já metia gol, e agora com o Fernando Diniz pra orientar um time pra servi-lo. Cara, eu tô realmente impressionado com o Vasco. Assisti o jogo e tô vendo o dedo do Diniz entrou forte. Saída de bola ali do Vascão, pressão alta ali, ó, meio campo aqui, ó, bom. Aos poucos o Real Madrid da Colina vai tomando identidade. E hoje derrotou um adversário duro, porque se fosse o Flamengo esse jogo aqui, esse jogo tinha sido 1-1 facilmente. Porque eu não sei porquê, contra o Flamengo os times jogam a final de Champions League. Aí vai pegar um Vasco da Grama, o Real Madrid da Colina, vão jogar anestesiado. No final do jogo, o Vegeta foi lá e meteu 3-0, seu segundo gol na partida, e garantiu uma vitória importantíssima pro Vascão do Brasileiro. Hoje todo mundo já percebeu, deu pra sentir o dedo do Diniz. Mas a pergunta que fica é, a partir dos próximos jogos, o Vascaíno vai sentir ainda mais o Diniz do dedão. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que venceu ontem o time do Fortaleza por 3-0. O Vasco que abriu o placar aos 3 minutos com um golaço do Nuno Moura, tá? Um golaço mesmo de fora da área, batendo com uma curva chapada, né? E um golaço. E depois o Verratti calando a boca de muitos críticos aí, dizendo que o Verratti só faz gol de cabeça. Fez 2 gols ontem com os pés, tá? Chutando mesmo a bola, né? Ali aproveitando mesmo o oportunismo, sendo oportunista mesmo, como um atacante, né? Como um centroavante. Muitos falam que ele só tem cabeça, às vezes a bola vem baixa, ele baixa para cabecear porque não sabe chutar. E ontem fez 2 gols lá sem ser de cabeça, chutando mesmo.
né? E o Vasco que venceu o Fortaleza, né? No estilo Diniz, né? No estilo dinizismo. Ainda não é aquela coisa toda, a gente sabe que o Vasco tem suas dificuldades, os jogadores que estão lá também têm suas dificuldades, né? Mas já foi, né? Teve um gol, teve 2 gols lá anulado, o gol do Felipe Coutinho, nitidamente foi numa troca de passe muito bonita, né? Muito, muito forte ali as trocas de passe, né? Um toque rápido ali diante da marcação, a marcação ficou sem saber, sem entender nada. O Felipe Coutinho acabou que fez o gol, mas estava impedido ali. Se eu não me engano foi do Felipe Coutinho que estava impedido. Não, do Felipe Coutinho era o Ryan que tinha pegado na mão e depois também tinha saído. Foi o outro gol, acho que o gol do Nuno Moreira, foi sim. Desculpa, eu me confundi. Falei numa troca de passe muito, muito bonita e acabou que o Nuno estava impedido. Por pouco ali o Nuno estava impedido, mas foi uma troca de passe muito bonita ali, né? Então o time do Vasco está se encontrando aí, né? Lógico, o Vasco vai precisar de peças, vai precisar de jogadores que entendam essa metodologia, que saiba fazer isso, porque a gente sabe, o Hugo Moura, pelo amor de Deus, é duro mesmo para sair com os pés, para sair jogando. Estilo um zagueirão, estilo antigão mesmo. O negócio dele é chutar a bola, bater e pronto. O negócio toca de passe com ele, já acabou o futebol do homem, né? E outros jogadores também ali no Vasco que, pelo amor de Deus, parece que não fez o básico da escolinha, né? Parece que é o estilão antigão mesmo. Toca e chuta pra frente chuta pra frente que o jogo é de campeonato. Pelo amor de Deus, os caras são ruins demais pra tocar bola. Mas vamos ver aí como é que o Fernando Diniz vai fazer aí com esses jogadores, né? Se vai recuperar, se vai trazer aí de volta. Mas tem alguns jogadores ali que merecem sair do Vasco e o Vasco precisa sim de contratações. Mas vamos ver aí também o que vai acontecer no futuro próximo aí desse time do Vasco, né? A janela falta 2 meses para abrir a janela aí, né? De negociações de meio do ano. Então, tomara que o Vasco consiga aí trazer pelo menos uns 4 jogadores bons que possam sim trazer aí um bom futebol e o Diniz consiga sim com que esses jogadores saiam jogando no estilo Diniz, né? Mas e aí, o que é que vocês acharam aí dessa partida de ontem, do jogo do Vasco? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. E já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.